Você não acorda de manhã e escolhe conscientemente quem vai ser. Ainda assim, todos os dias você coloca uma máscara. Ela não é feita de plástico, não aparece no espelho e quase nunca é percebida como algo falso. Pelo contrário, quanto mais você a usa, mais acredita que ela é você. Carl Jung chamava essa máscara de persona. E o problema não é usá-la. O problema começa quando você esquece que ela existe. Desde muito cedo, você aprende que certas partes de si são bem-vindas, enquanto outras precisam ser escondidas. Aprende a falar de um jeito específico, a se comportar de maneira aceitável, a reagir conforme o ambiente espera. Aos poucos, você vai se ajustando. Não porque alguém te obriga explicitamente, mas porque o preço de não se ajustar parece alto demais. Rejeição, julgamento, exclusão. E então, quase sem perceber, você começa a representar um papel. Um papel socialmente funcional, elogiado, recompensado. Um papel que funciona tão bem que você passa a confundi-lo com sua identidade. Jung observou que a persona surge como uma necessidade. Ela é a interface entre o indivíduo e a sociedade. Sem ela seria impossível conviver, trabalhar, pertencer. Mas o que começa como adaptação saudável pode se transformar em prisão silenciosa. Quanto mais você depende da aprovação externa, mais sua máscara se solidifica, e quanto mais sólida ela se torna, mais distante você fica de quem realmente é. A maioria das pessoas vive assim, não porque são fracas, mas porque o mundo recompensa a conformidade. Existe segurança em se parecer com os outros, em pensar como os outros, em repetir opiniões aceitas. Discordar exige coragem. Ser autêntico exige enfrentar o risco de desapontar, de decepcionar, de ser mal interpretado. A máscara, ao contrário, oferece alívio imediato. Ela evita conflitos, suaviza tensões, mantém portas abertas. E por isso é tão difícil abandoná-la. Mas há um custo psicológico que não aparece de imediato, mas que se acumula lentamente. Quando você passa anos interpretando um papel, certas emoções começam a ser reprimidas, desejos são silenciados, intuições são ignoradas. Você aprende a não sentir o que sente, a não pensar o que pensa. Aprende a concordar por fora enquanto discorda por dentro. Aprende a sorrir quando quer se afastar. Aprende a ser aceitável, não verdadeiro. Jung dizia que tudo aquilo que não é vivido conscientemente retorna de outra forma. Aquilo que você empurra para baixo não desaparece, apenas se esconde, e quanto mais tempo permanece oculto, mais força ganha. É assim que surgem a ansiedade sem causa aparente, o vazio persistente, a sensação de estar vivendo uma vida que não parece sua. É o preço de uma persona forte demais. Existe um momento, muitas vezes silencioso, em que algo começa a rachar. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Pode estar seguindo o caminho certo e, mesmo assim, sentir que algo está profundamente errado. É o sinal de que a máscara está pesada demais, de que você se afastou tanto do seu centro que já não reconhece mais sua própria voz interior. O conformismo alimenta esse processo. Quando todos ao redor reforçam os mesmos valores, as mesmas opiniões, os mesmos comportamentos, discordar parece perigoso. A persona se ajusta não apenas ao que é socialmente aceito, mas ao que é majoritariamente repetido. Você começa a pensar não no que é verdadeiro, mas no que é seguro dizer. Não no que faz sentido, mas no que evita atrito. E assim, pouco a pouco, a máscara deixa de ser proteção e passa a ser identidade. Jung alertava que o maior perigo não é usar uma persona, mas se identificar completamente com ela. Quando isso acontece, o indivíduo se torna previsível, rígido, superficial, vive em função de expectativas externas, reage automaticamente, perde a capacidade de introspecção, e qualquer ameaça à máscara é sentida como um ataque pessoal. Questionar o papel vira uma ameaça ao próprio ego. É por isso que tantas pessoas reagem com agressividade quando são confrontadas. Não estão defendendo ideias, estão defendendo a máscara, estão defendendo a imagem que construíram para sobreviver. Abrir mão dela significaria encarar tudo aquilo que foi negado ao longo do caminho. Significaria reconhecer medos, frustrações, impulsos não vividos. Significaria admitir que talvez tenham vivido mais para agradar do que para existir. A sociedade moderna intensifica esse fenômeno. Redes sociais, ambientes profissionais, grupos ideológicos, todos exigem versões específicas de você. Todos recompensam a performance. Quanto mais alinhado você parece,
mais aceito se torna. Quanto mais se diferencia, mais risco corre. A persona se multiplica, uma para cada contexto, um rosto para cada ambiente. E no meio de tantas máscaras, a pergunta começa a surgir: quem está por trás disso tudo? Jung chamava esse confronto de processo de individuação. Não é um caminho confortável, é um movimento contra a corrente. Exige olhar para dentro e reconhecer partes que não se encaixam na imagem idealizada. Exige admitir que você não é apenas aquilo que mostra, que existe raiva, inveja, medo, desejo, contradição, tudo aquilo que a máscara tentou esconder para manter a aceitação social. O conformismo está diretamente ligado a isso. Discordar expõe fissuras na persona, revela que você não é totalmente alinhado, que pensa diferente, que sente diferente. E isso ameaça o equilíbrio construído com tanto esforço. Por isso, muitas pessoas preferem o silêncio, preferem a obediência interna, preferem trair a própria intuição a enfrentar o desconforto de ser visto como estranho. Mas Jung foi claro: quanto mais você foge desse confronto, mais fragmentado se torna. A máscara pode funcionar no mundo externo, mas o mundo interno cobra seu preço, e esse preço aparece em forma de crises existenciais, depressão, sensação de falta de sentido, não porque algo esteja errado com você, mas porque algo essencial foi negligenciado. O clímax desse processo acontece quando a persona já não consegue sustentar a vida interior, quando o papel social não basta para preencher o vazio, quando você percebe que agradou a muitos, mas se abandonou no processo. Esse momento é assustador, porque a máscara, apesar de opressiva, também oferece identidade. Retirá-la é se ver nu diante de si mesmo, mas é também o início da liberdade. Jung não propunha destruir a persona, mas colocá-la em seu devido lugar, usá-la conscientemente sem se confundir com ela, reconhecer que ela é uma ferramenta, não a essência, que você pode desempenhar papéis sem se desaparecer neles, que pode pertencer sem se anular, que pode discordar sem perder seu valor. A pergunta que fica então não é se você usa uma máscara. Todos usam. A pergunta é: você sabe que está usando ou acredita que aquilo que o mundo vê é tudo que você é? Até que ponto suas escolhas são realmente suas? Até que ponto suas opiniões são suas e não apenas reflexos do ambiente em que você está inserido? Talvez a maior coragem não seja confrontar o mundo, mas confrontar a própria persona. Questionar por que você age como age, por que silencia quando quer falar, por que concorda quando algo dentro de você resiste. Esse desconforto não é um erro, é um convite, um chamado para recuperar partes esquecidas de si mesmo. Se essa reflexão fez sentido para você, vale a pena parar por um momento e pensar em quais situações você sente que não está sendo você mesmo. Se quiser, deixe essa reflexão nos comentários. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar além da superfície, considere acompanhar o canal. Às vezes, tudo o que precisamos é de silêncio suficiente para ouvir o que sempre esteve ali.